aos irmãos, eu vou a palavra no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. E vamos ler esse capítulo nesta noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Você encontrou a palavra? Amém? Diz assim: amigos, não acho proveitosa a discussão sobre a época em que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí despreocupados, dizendo: estamos seguros agora, podemos ficar sossegados, então tudo vai desabar. Será algo tão súbito e inevitável quanto as dores de parto para a mulher grávida. Entretanto, considerando que vocês não estão no escuro, como poderiam ser surpreendidos? Vocês são filhos da luz, filhos do dia. Vivemos debaixo de céus abertos e sabemos aonde estamos. Por isso não vamos passar a vida como sonâmbulos. Os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia, revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados, que vivem à custa dos outros, para que arranjem uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que, quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação. Orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam neste mundo. Não apaguem o Espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo. E os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois quem chamou vocês é de total confiança. Se Ele disse, é porque vai fazer. Amigos, continuem a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifique-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixem ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Atreva-se a ser diferente. Pode se assentar. Atreva-se a ser diferente. E eu li um texto, uma versão completamente diferente da que você tem aí. Amém? E eu creio que essa versão também é uma versão muito clara a respeito daquilo que Paulo está ministrando aos nossos corações naquela época e agora para os Tessalonicenses e para nós nessa noite. Provavelmente os Tessalonicenses tinham uma porção de dúvidas a respeito da palavra de Deus, a respeito do que aconteceria nos últimos tempos. E eles devem ter mandado para Paulo, por intermédio de Timóteo, algo para que Paulo escrevesse a respeito disso. É nesse contexto que Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, a primeira delas, onde ele está falando a respeito do dia do Senhor e como agir para sermos salvos. É isso que ele está dizendo aqui. A tônica dessa carta é:
Senhor Jesus virá, o seu dia, como ladrão, que venha uma hora que ele vai marcar agenda com ninguém, diz a palavra. Bem bonito, né? E em seguida, aqueles que seguirem a orientação do apóstolo, a seguirem a orientação da palavra de Deus, não estarão desapercebidos e nem despreparados para aquilo que Deus vai fazer. E serão levados para junto do Senhor. É essa a suma dessa carta. Então ele diz aqui que há uma preparação espiritual e uma preparação ética por parte nós, dos crentes, para podermos chegar lá. Ele diz também que tem o Espírito Santo que nos orienta para podermos caminhar bem na nossa vida espiritual. Você pode imaginar que talvez apenas no Novo Testamento, no início da igreja, houvesse situações muito críticas que precisassem de uma orientação como essa. Mas essa semana mesmo eu estava lendo um artigo da Missões Portas Abertas, e lá fala a respeito de um pastor Youssef Nadarkhani, do Irã. Esse pastor, quando jovem, aos 19 anos, era islamita, encontrou-se com Jesus, converteu-se. Depois de um tempo, ele foi ordenado pastor e começou a liderar igrejas lá no Irã. Um pastor no meio da comunidade muçulmana. Em 2010, aos 32 anos, casado com 2 filhos pequenos, ele foi preso e condenado à morte por causa da apostasia. Por quê? Converteu-se do islamismo para o cristianismo. E estava levando outras pessoas para a mesma situação, conhecer a Cristo como Senhor e como Salvador. Alguns anos depois, ele foi solto. Alguns anos depois, a decisão da morte dele foi revertida. Foi solto, foi preso várias vezes, 4 vezes, e agora este ano ele foi solto novamente. E quando ele foi solto, foi dito o seguinte: olha, você agora, estando solto, você vai levar 30 chicotadas. Sabe como diz da palavra? No Velho Testamento, muitas citações, e até no Novo, em Atos, quando alguns levavam chibatadas, 30 chibatadas. Vai viver no exílio por 2 anos. Sem poder continuar vendo a sua família mais 2 anos. E qual é o crime que ele cometeu? O crime dele, segundo esse povo, era agir contra a segurança nacional ao plantar igrejas domésticas e promover o cristianismo. Esse é o crime que ele cometeu. Bem, por que a decisão da morte dele por esse crime, entre aspas, foi revertida? Houve uma forte pressão internacional para que ele pudesse ser revertida essa situação. E quando ele estava diante do juiz, o juiz falou: negue a esse Cristo e você será solto, terá sua família de volta, sua vida de volta, estará tudo certo para você. E ele diz assim: eu estou certo da minha fé no cristianismo e em Cristo e não desejo me retratar. Isso acontece hoje, está acontecendo hoje no nosso mundo. O secretário de Relações Exteriores da Inglaterra, naquela época, ele prestou uma homenagem à coragem desse pastor, Nadarkhani. O jornal lá daquela região também diz que era um cristão inspirador e corajoso. Você seria inspirador e corajoso dessa maneira? Creio que aqui não temos nem essa situação acontecendo, não é? A missão Portas Abertas, então, falou a respeito da vida dele e tem dado ajuda de alguma forma que ele possa desenvolver, passar por esse caminho de 2 anos de exílio e voltar para as suas atividades. O Irã hoje é o 8º país em repreensão ao cristianismo no mundo. Tem outros lugares piores do que este. Portanto, há lugares do mundo onde tem mais cristãos passando por dificuldades como esse pastor, passando por perseguições como ele está passando perseguição. Agora, o único que nos dá uma imagem, aquele que nos fala de como é que é ser verdadeiramente humano, como é ser verdadeiramente aquele que é do reino de Deus, é Jesus. É Ele. Então, nós temos que nos atrever a ser diferentes, sendo como Jesus é. Essa é a palavra. Ser diferentes como Jesus é. Isso é um atrevimento numa época como essa e na situação como está o mundo e nós temos vivido hoje. Então, não siga o que o mundo diz que é desejável. Siga a Deus, tornando-se mais semelhante a Cristo. Amém? É isto. Bom, primeiro, então, seja um estranho na terra. Seja um estranho na terra. O Salmo 119, versículo 22,
diz ali, versículo 19, diz assim, sou um estrangeiro na terra. Ele usa a palavra, o salmista, peregrino. Sou um peregrino na terra. Quem é o peregrino? Aquele que está peregrinando, passando por um lugar que não é o seu. Então ele está dizendo que ele é um peregrino na terra, que ele é um estrangeiro na terra. Ele está dizendo que nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos daqui. Seja um estranho na terra. Você já olhou ao redor, às vezes com pessoas onde você encontra fora do contexto do povo de Deus e se sentiu que não se encaixa no meio daquele povo? Já se sentiu que no seu trabalho, na sua vizinhança, alguns lugares onde você vai, é como se você não pertencesse àquele lugar? É porque você não é daqui. Você foi chamado para uma nova vida em Cristo. E esse sentimento que você sente, ele é verdadeiro, ele é genuíno e significa que você tem algo dentro de você. Seus valores, estilo de vida, parecem um pouco diferente daqueles seus amigos, daquelas pessoas que você trabalha, daquelas pessoas que você conhece, até mesmo de familiares. Porque você foi chamado para ser diferente nesse mundo. Tem alguns que chegam a enfrentar até escárnio, né? Desdém, ironia, sarcasmo, desprezo também. O salmista fala isso no versículo 22, que ele foi, desdenharam dele, usaram de sarcasmo contra ele, o desprezaram. Talvez você se sinta muitas vezes desprezado, lançado, sem valor para o lado, só porque você professa a fé em Cristo. Só porque olham para você e sabem que você aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Isso pode acontecer. Mas quero dizer para você que todos os grandes homens e mulheres do Antigo Testamento eram estrangeiros e peregrinos na terra. E eles alcançaram a vitória. Eram peregrinos e estrangeiros e alcançaram. Se queremos alcançar algo, também devemos ser peregrinos e estrangeiros nessa terra. E não viver conforme este mundo. O apóstolo Pedro escreve assim, 1 Pedro 1, versículo 17, parte C. Durante o tempo da peregrinação de vocês. Então Pedro está dizendo, nós estamos peregrinando aqui. Durante o tempo da nossa peregrinação, vamos fazer de maneira adequada. Porque não somos daqui. Então, como o salmista, como os grandes homens e mulheres de Deus, os servos de Deus, nós somos chamados a ser diferentes daqueles que nos rodeiam. Não é para ser igual, não é para fazer igual. Agora, se somos estrangeiros, como é que funciona o nosso país? Você sabe? Como funciona o nosso país? Porque é interessante. Se você é de um outro país, você tem que entender aquela língua do país, você tem que entender os costumes daquele país, tem que conhecer a lei daquele país. Tem pessoas que muitas vezes desejam ter até uma cidadania diferente. Tem alguns que vão para outros países, por exemplo, os Estados Unidos, e querem ganhar o green card de todo jeito, não é verdade? Para quê? Para que possam viver lá de maneira correta. E quando chegam lá, tem que entender os costumes daquele povo. Tem que entender a língua daquele povo. Tem que entender como funciona a lei daquele povo. Como que as coisas funcionam. E é diferente daqui. Se você já teve a oportunidade de viajar até um outro país, você sabe que é diferente. E quando você chega nesse lugar, não é a mesma coisa que estar no seu país. A cultura, aquilo que se fala, como se fala, aquilo que se come. Você já encontrou com alguém que mora fora e fala, eu tenho saudade da comida do Brasil? Alguém? Muitos, né? Eu queria um arrozinho com feijão, né? E tem gente que quando está aqui, às vezes fala, só arroz com feijão, mas é bom, não é? E às vezes está fora e não tem. Então, como é que funciona esse nosso país? O salmista está dizendo aqui, no Salmo 119 ainda, a minha alma se consome de saudade das tuas leis em todos os momentos. Então ele está dizendo o seguinte, olha, a lei do Senhor, aquilo que ele conhece da palavra de Deus, é aquilo que lhe dá alimento, é aquilo que o dirige e o orienta. Ele também diz aqui, no versículo 18, Salmo 119, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Isso aqui é uma oração ótima para nós fazermos quando vamos ler a palavra de Deus. Quando lemos a palavra de Deus e oramos assim, Senhor, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua palavra. Isso muda completamente. E eu posso dizer porque já li a Bíblia algumas vezes. E eu fiz um propósito novamente, Provérbios, um tempo atrás, e falei, Senhor, eu quero ler esse Provérbios de novo, agora eu quero que o Senhor revelasse bem coisas que eu não vi ali ainda até agora.
Já no primeiro versículo ele me assustou. Porque ele mostrou coisa que eu já tinha lido e não tinha enxergado nenhuma vez. Falei, meu Deus, Senhor, e aqui o Senhor está falando comigo. É isso que está aqui nessa palavra. E Ele então fala conosco. E essa palavra passa a se tornar viva. A gente começa a entender o que é o reino de Deus, que é a palavra dEle, que é o reino dEle. O salmista também está dizendo aqui que alguns que o cercam são maus vizinhos. Fofocam maliciosamente, diz aqui Salmo 119, versículo 23. São maus vizinhos e fofocam maliciosamente. Você já não passou por isso em alguma situação? No seu trabalho, em algum lugar que você está, às vezes faz alguma coisa, você estão fazendo alguma coisa contra mim. E como é que resolve isso? Entrega na mão de Deus, porque Ele resolve tudo para nós. Amém? Mas o salmista também, ele fala em seguida que a palavra de Deus é como se fosse os bons vizinhos para ele. Porque a palavra dele é aquilo que o ensina. Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Os testemunhos, a palavra de Deus é aquilo que o alega. As palavras do Senhor dão prazer e alegria para ele. As Escrituras é o vizinho dele que é bom e que o ajuda. Lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8, está escrito a respeito de Daniel. E Daniel diz assim, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Sabe a história de Daniel? Ele saiu da sua terra, foi levado para a Babilônia, assim como todo Israel que estava cativo. E quando chegou lá, ele foi separado para um período de aprendizado de toda a cultura dos caldeus. Tudo. Todas as coisas. Toda a sabedoria. Eles escolheram 3 jovens sábios de Israel e colocaram ali. 4. E ele decide no seu coração, não vou me contaminar com a comida do rei. Veja que coisa interessante. Porque a chave aqui, tem uma chave aqui. Se você está disposto a ser diferente, você vai fazer diferença. Se você não está disposto a fazer diferente, você não vai fazer diferença. Talvez você olhe para a sua vida e fale, eu quero passar por aqui e fazer diferença nessa terra. Muitas pessoas têm essa vontade. Muitas pessoas falam para si mesmo, eu não quero passar uma vida como todos passam, apenas nascer, viver, morrer. Eu quero deixar algo, eu quero fazer alguma coisa que perdure após a minha passagem aqui. Então seja diferente. Porque se você for igual, nada acontecerá e você não impactará ninguém durante a sua passagem por aqui. Então Daniel, ele decide. Quando você toma decisão, as coisas se abrem. Você já viu que coisa maravilhosa? Casal de jovens, namora, noiva, e de repente fala, vamos casar, e coloca uma data. O que é que acontece? Toma uma decisão. O que acontece em seguida? Todas as portas começam a se abrir. Tudo aquilo que eles necessitam começa a vir. A casa, os móveis, tudo aquilo que é necessário, a festividade. É assim ou não é que eles se casaram há pouco? É ou não é assim? Porque você toma uma decisão. Quando você toma uma decisão na sua vida, todas as coisas começam a mudar. Daniel tomou uma decisão de ser diferente. As iguarias do rei significava tudo aquilo que estava no mundo. E ele fala, eu vou ser diferente. Eu não quero o que está no mundo, eu quero aquilo que vem de Deus para a minha vida. E essa decisão o tornou um homem extremamente sábio. E todo aquele reino reconheceu que Deus era o Senhor. Tinha mais 3 com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas disse que esses 3, apesar de causarem algum impacto em todo aquele povo, porque ele chamou pessoas para estarem com ele, causou impacto. Mas a vida de Daniel foi que mais causou impacto naquele reino. Seja você um Daniel, uma Daniel nessa vida. Que a graça do Senhor possa nos ajudar, a conhecer mais e mais da nossa terra celestial. E não nos contaminarmos com esse mundo, como Daniel também não se contaminou. Mas segundo ponto, viva diferente. Somos chamados a ser diferentes desse mundo que está ao nosso redor. Agora, se somos chamados a ser diferentes, essa palavra nos dá instruções práticas de como devemos agir, de como devemos proceder. Paulo escreve assim no versículo 6, não sejamos como os outros. Quer dizer, até você ser diferente. Se ele fala, não seja como os outros, quer dizer, seja diferente. E esse ser diferente, ele coloca aqui 4 metáforas, que nos ajudam a ser diferentes. E a primeira metáfora que ele coloca é luz na escuridão. O mundo vive em trevas. É interessante porque cada país,
cada localidade tem suas características. Vamos lá. Se eu penso, por exemplo, em Alemanha, você não pensa num povo bastante certo? Vou dizer o termo assim, quadradinho, né? Tudo bem reguladinho, não é assim? Se falamos lá de um povo japonês, por exemplo, não é aquele que é sempre calmo, tranquilo e tem honra e honram. Não é uma característica? Quando olham para o Brasil, não olham para nós como um povo alegre e flexível. Flexível no sentido de que se tem algum problema, alguma situação para resolver, o brasileiro consegue achar uma alternativa para isso e resolve. Não é? E assim você olha cada país e tem uma característica. Então, quando nós olhamos para a questão espiritual do reino de Deus e o reino das trevas, e o termo já diz reino das trevas. Se está nas trevas, não tem luz. E o reino de Deus está na luz, porque Deus é luz. Se Ele é luz, Ele diz que a Nova Jerusalém não precisará de sol e nem de luz, porque Ele é a luz que ilumina tudo. Então Ele é luz. Então Ele diz aqui, ó, luz na escuridão. Se o mundo está em trevas, é isso que nós devemos fazer. E diz o seguinte, também, não fuja da escuridão, brilhe no meio da escuridão. Tem gente que pensa, mas se eu estiver ali vivendo em tal lugar, ou fazendo tal coisa, ou trabalhando assim, ou assado, será que eu não estou fazendo alguma coisa errada? Você está lá num lugar que é escuridão e você é luz, brilhe naquele lugar. Mas não extinga aquela luz naquele lugar. Seja diferente. O versículo 5, parte A, diz, todos vocês são filhos da luz. Filhos da luz. Então a escuridão implica no quê? Ignorância e pecado. Ignorância. Quando você não consegue entender ou saber alguma coisa, você está em trevas. Mas quando você entende um ponto, entende uma situação, entende a palavra, entende um raciocínio, alguma coisa, seja até no estudo, vem para você luz. E você se sente bem. Você compreende, você entende, você sai daquela ignorância, daquela falta de conhecimento sobre aquele assunto. E pecado, porque a escuridão e as coisas do pecado são feitas no escuro. Escuro significa para que não venha a ser conhecido, para que ninguém descubra. Quando alguém vai fazer alguma coisa errada, ele quer fazer de maneira, ele ou ela quer fazer de maneira que ninguém descubra. Está fazendo no escuro, está fazendo em alguma situação nas trevas, para não ser encontrado, para não ser visto. Ele está dizendo aqui, olha, luz na escuridão. Sabe por quê? Você estava na escuridão, mas você foi retirado de lá por Jesus, e Jesus brilha agora na sua vida, e você é um filho da luz. E ser filho de alguma coisa, ser caracterizado por aquela coisa. Então, filho, a palavra de Deus nós temos lá, filhos do reino. Filhos do reino. Filhos do noivo. Filhos da desobediência. Filhos da ira. Mas Paulo nos chama de filhos da luz. Quer dizer, se Deus é luz, e Jesus, idem, e somos nascidos agora espiritualmente, temos a mesma natureza de Jesus, que é luz. É a nossa característica. Não adianta você fugir. Ah, eu não quero ter essa luz. Não tem como. Se você aceitou Jesus, essa luz está em você. É como nascer na casa dos seus pais, da sua mãe. Você vai receber aquele sobrenome, vai receber aquelas características. Isso é natural. Acontece assim. Não tem você dizer, eu não quero mais. Do ponto de vista legal, até você pode conseguir isso. Mas do ponto de vista qualquer outro, você não consegue. Ou mesmo espiritual. E aqui então você tem a luz entra em você. E o que é essa luz? Bondade, pureza, retidão. Bondade, pureza, retidão. Vem sobre a nossa vida. E reflete um caráter moral de Deus. Deus é dessa maneira. Agora, se estamos vivendo assim, vamos a cada dia recebendo mais de Jesus em nós. E passamos a ser luz. Diz também a segunda analogia, dia e não noite. Versículo 5, vocês são filhos do dia, você não pertence à noite. Olha, se somos do dia e não pertencemos à noite, quer dizer que aquela característica daqueles que vivem de noite, daqueles que vivem nas trevas, não faz mais parte de nós. Foi retirado de nós. Então somos filhos do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Jesus voltará, levará a sua igreja. Somos filhos do Senhor desse dia.
filhos de luz, iremos com Ele. Quer dizer, temos tudo aquilo que é a salvação e a vida eterna em nossas vidas. Trevas aqui, ou a noite, significa pecado, depravação, atitudes que caracterizam os poderes malignos e que muitas vezes os seres humanos são tomados por esses poderes malignos e entram também em trevas. Se somos presa de alguma coisa maligna, vivemos em trevas. O mundo hoje vive uma era de treva espiritual. E quando você olha para o mundo, você vê a possibilidade de que possa o evangelho ser levado a todos os lugares. Aliás, irá, né, missionário? Com certeza, né? Porque isso possa voltar, não é verdade? Paulo Veiga. Mas, digo, você vê esse mover, ou essa facilidade, ou o mundo querendo que isto aconteça? É a vontade de Deus, é a vontade do povo de Deus, dos filhos da luz. Mas talvez não seja a vontade desse mundo. Muitas vezes, seres humanos, então, são capturados por essas trevas. E estamos vivendo um momento de treva, até que volte Jesus. E nós temos que nos agarrar pela fé em Cristo, para passar esse tempo e chegarmos do lado de lá, prontos. O que está associado com a noite? Sono, devassidão, excesso, embriaguez. Aqui está falando o apóstolo a respeito de tudo aquilo que acontece de noite e não faz bem para aquele que é da luz. Porque os pecadores, eles odeiam a luz, eles não querem luz. Você imagina que um pecador deseja que tudo aquilo que ele faz seja trazido à luz? Evidentemente que não, ele não quer isso. Você imagina que ele quer um conhecimento daquilo que é a verdade, porque se ele conhece qual é a verdade, ele tem que agir conforme a verdade, ele não quer agir conforme a verdade. Ele ama estar nas trevas. E é muito interessante porque, certa vez eu perguntei a uma jovem senhora que tinha de uma igreja, vocês não sabem, não conhecem, mas... E ela dizia que tinha tido uma situação extraconjugal, e eu perguntei, mas o Espírito Santo, sendo ela cristã, não falou ao seu coração que aquilo era errado? Ela falou, falou. E o que você fez? Eu prossegui. E parou por ali? Ele falou, não. Das outras vezes, o Espírito Santo foi falando comigo também, e eu continuei. Até que um dia ele parou de falar. Ele estava em trevas. Amava as trevas. E eu comecei a achar respostas que tornavam correto aquilo que eu estava fazendo. Estava tudo escuro, estava tudo em trevas naquela vida. Até que ela chegou verdadeiramente a Jesus, foi consertada a sua vida e o seu relacionamento com seu esposo. Mas as ações daqueles que são pecadores não toleram a luz, eles não querem que seja trazido à tona, não querem que ninguém conheça ou saiba. Mas o verdadeiro crente, como é que ele é? Não há trevas nele, não há trevas em nenhum de nós, amém? Não há trevas. Não temos nada a ocultar. Você imagina se hoje Jesus chegasse aqui e passasse o filme da sua vida, há algo a ocultar? Se há algo a ocultar, então há alguma coisa a ser levada diante de Jesus, para que a sua vida seja limpa, para que você possa subir com Jesus no último dia. Isso me lembra uma vez que um pastor que foi arrebatado e esteve com Jesus e retornou, e ele conta que quando ele chegou lá, o Senhor Jesus mostrou a vida dele como que um filme para ele, ele estava assistindo aquele filme. E chegava alguns pontos daquele filme que estava tudo branco. Sabe quando você tem aquele chuvisco na tela, né? E não aparece nada? E não aparecia nada, mas ele sabia o que ele tinha feito. Quando ele era criança, ele tinha cometido feito uma peraltice, alguma coisa, algo errado, e ele sabia o que tinha ali, mas não aparecia. E quando chegou no final, que tinha muitos pontos da vida dele, com tudo meio branco, então o filme dele parecia um filme muito bonito. Nada de errado. Quando chegou no final, ele falou assim, Jesus, por que tem uns pontos da minha vida que não aparece nada ali, está em branco? Ele falou, porque naquele dia você pediu perdão para mim e eu não me recordo mais do que você fez. Não me recordo mais. Aí o filme vai ficar bonito. Você edita o filme, corta toda a parte que não é bom, fica ótimo. Então não há nada a ocultar, não há nenhum segredo com culpa. Sabe aquele segredo, aquela situação que você fala, ninguém pode descobrir isso. Ninguém pode saber daquilo. O verdadeiro crente não tem isso na sua vida. Porque não há nenhum canto da sua vida onde não foi lançada a luz de Jesus. E ela entrou ali e deixou tudo limpo.
não há nada que o faça temer ser descoberto. Nada. Está em paz. O que vai ser descoberto? Nada, não há nada a descobrir, está tudo claro, está tudo transparentemente luminoso. Transparente e luminoso, não há nada, está perfeito. Isso é do ponto de vista ideal, o crente, aquele que está em Cristo Jesus. E é assim que deveríamos estar a cada dia. É por isso que Jesus fala, ao final do dia, ore a teu Pai que está nos céus, Pai Celestial, peça perdão dos seus pecados, perdoa aqueles que te ofendeu, para que a sua vida seja luminosa, transparente. E o acusador não pode chegar diante de Deus e falar, olha este ou esta, olha o que fez. Não pode. Você entregou para ele e fala, não, já pediu perdão para mim. Não tem, isso não acontece mais. A terceira analogia é acordado não dormindo. Paulo escreve, não sejamos como os outros que dormem, pois os que dormem, dormem de noite. E ele diz mais ainda, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, podemos viver juntos com ele. Então aqui está dizendo o seguinte, acordado e não dormindo. E o acordado e não dormindo significa estar vigiando, estar sóbrio, estar atento às coisas que estão acontecendo e não desapercebidos do que acontece. Tanto é que o próprio Jesus, ele nos dá uma parábola, e naquela parábola das 10 virgens, ele fala exatamente disso. Ele diz, 5 delas eram prudentes, estavam acordadas. 5 delas eram imprudentes, estavam dormindo. É isso. Dormindo, quer dizer, desatento àquilo tem que ser feito. Se sabiam que o noivo viria, precisaria de mais azeite, por que não levou? Se sabia que Jesus virá, por que não pediu perdão dos seus pecados e colocou diante dele? Então havia 5 acordadas e 5 dormindo. As 5 acordadas, o noivo as levou. E as 5 que estavam dormindo, ficaram. Aqui Jesus está falando do último dia, quando ele virá. O verdadeiro crente, ele está acordado. Ele é prudente, como aquelas 5 virgens, que sabiam exatamente o que fazer. Então não durma espiritualmente. Dormir espiritualmente significa, vou passar uma semana do jeito que eu quero. Já fui no culto domingo, essa semana será do meu jeito. Não ora, não lê a palavra, não busca a presença de Deus. Leva uma vida desapercebida, isso é estar dormindo. E de repente pode vir um mal súbito, alguma situação qualquer, você não sabe o que está acontecendo. Porque você está desconectado espiritualmente. Então não leve uma vida espiritual indiferente. Alguns têm uma vida espiritual indiferente. Aceitei Jesus, mas está tudo bem, vou de vez em quando na igreja e está ótimo. Tem alguns até que têm preferência pelas trevas, pelos feitos das trevas. Tem uma insensibilidade para com a luz. Não devemos ser isto, porque isso são nossos hábitos, nossos costumes, nossas atitudes. Esteja preparado para a vinda do Senhor, acordado e vigilante. A quarta analogia é sóbrio e não bêbado. Paulo escreve, tenhamos domínio próprio. Essa palavra do grego traduzida significa não intoxicado pelo vinho, que é a bebida alcoólica que eles tinham. Significa o seguinte, você sabe, se você algum dia você já tomou uma bebida alcoólica e passou do ponto, provavelmente isso aconteceu. E quando isso acontece, o que significa? Você já não tem todo o teu raciocínio. Você já não está sóbrio ou sóbria. Aquilo que você faz, talvez você já não possa dar conta. Você não sabe o que está acontecendo. É isso que ele fala aqui, questão de sobriedade. Seja sóbrio e não bêbado. Significa que na nossa vida espiritual, devemos estar sóbrios. E o que pode nos trazer de que seria nos embebedar? Alguma coisa que está no mundo? Algo que nós fazemos que não agrada a Deus, mas que para nós é como se fosse um vício, como uma bebida? Um ato? Aquilo que nós fazemos, aquele pecadinho oculto, aquele de estimação, ou aquela situação que nós fazemos que nos dá prazer, mas que desagrada a Deus e a gente sabe disso? É isso. Viva sóbrio, não intoxicado. Então aqui Paulo fala em todas essas situações no estado físico e mental, mas também de uma realidade espiritual. Estado físico, mental e também espiritual. Significa que tudo isso temos que colocar nos 3 contextos sobre a nossa vida. A embriaguez vai surgir da falta de autocontrole, da indulgência dos sentidos, daquilo que nós temos em nós, para escapar da realidade. E sabe quando nós escapamos da realidade? Quem sabe um dia você fez uma oração a Deus
e você esperava que aquilo se cumprisse na sua vida e de repente não aconteceu como você imaginava, e daí você começa a viver talvez não muito sóbrio, para tentar fugir da realidade que a tua oração não foi escutada daquele jeito que você queria. E quem sabe Deus quisesse fazer algo completamente diferente sobre você. Mas você não buscou o Senhor para entender isto. Você passou a viver de uma maneira que não é sóbria, sem entender isso. E acabou escapando da realidade espiritual, escapando daquilo que Deus queria produzir na sua vida. Quem sabe Ele quisesse com isso produzir na sua vida algo que fosse exemplo para outros. Algo que fosse uma vitória que você poderia contar para alguém, falar para alguém, edificar a vida de alguém, trazer essa vida para Jesus. Diz também, procure ter autocontrole em todas as áreas da sua vida. Autocontrole. E isso é um do fruto do Espírito, autocontrole. E ele diz no versículo 8, vista a roupa da fé, do amor e da esperança. Então ele fala aqui, coloca aqui no peito fé e o amor, né? E coloca a esperança da salvação na cabeça, como um capacete da esperança da salvação. Bem, o que significa tudo isso? Primeiro que seu estilo de vida tem que ser completamente diferente do estilo de vida de todos que estão ao seu redor. Ele fala, por exemplo, a respeito de honrar os seus líderes. Versículo 12. Pedimos que honrem aqueles líderes que trabalham tão arduamente para vocês, aos quais foi dada a responsabilidade de exortá-los e orientá-los em sua obediência. Encham-os de gratidão e amor. Ele fala que a respeito daqueles são chamados pelo Senhor para poder orientar as pessoas. Ele diz assim, foram chamados com amor para nos advertir e dar instruções positivas para a nossa vida. Por que ele diz para fazer isso? Porque tem naquela igreja Tessalônia havia algumas dificuldades nessa área. Então ele começa a explicar a respeito disso. Mas diz que tem que ter consideração e amor por aqueles que ensinam, por aqueles que levam a palavra de Deus. Ele diz também que você é chamado para uma vida de respeito. Você é chamado para uma vida de respeito. Quem sabe eu tenho te desrespeitado, quem sabe você tenha desrespeitado alguém, mas ele diz, você é chamado para uma vida de respeito. Então você tem que tratar a todos com respeito. E viver em paz. Versículo 13 a 14 diz assim, ó, cultive o companheirismo, cada um fazendo a sua parte. Advirta os desocupados que vivem à custa dos outros para que arranjem uma ocupação. Incentive os desanimados. Sabe, muitas vezes a gente encontra um desanimado e Jesus está dizendo, através de Paulo, incentive-o para que ele possa viver bem. Ajude os cansados a recuperar as forças. Se você está cansado, alguém pode te ajudar a recuperar as forças. Se você está bem, você pode ajudar alguém para que essa força seja recuperada. Cuide para que quando estejam nervosos, vocês não ofendam os outros. E acontece, né? Às vezes a gente está nervoso e a gente ofende alguém. Que isso não aconteça com ninguém. E essa frase que eu acho linda, procurem o melhor em cada um e façam sempre o melhor que puderem para despertar o que é de melhor no irmão. Olha só, quando você olha para uma pessoa, você vai encontrar defeitos, vai encontrar qualidades. E todas as pessoas são assim. E eu já encontrei muitos líderes, muitas pessoas que têm uma capacidade muito grande de olhar apenas a parte boa daquilo que a pessoa tem. E sem olhar os defeitos daquela pessoa. Se você começa a olhar para os defeitos da pessoa, você pega aversão à pessoa. Você não quer mais contato com aquela pessoa. Você quer distância daquela pessoa. Se você olha e na sua relação com ela vai ficar cada vez mais difícil. Porque isso vai transparecer. Agora, se você olha para a pessoa e procura obter nela o que é de bom que ela tem, você vai começar a cada dia a valorizar mais aquela pessoa. Ela vai gostar de estar na tua presença. Você só vai, na tua presença, aquela pessoa só fará coisas que são boas e corretas. E alguns vão te dizer, como é que essa pessoa contigo é tão assim, age dessa maneira tão correta, mas quando está comigo, age de uma maneira tão diferente? Porque você encontrou as qualidades daquela pessoa e está valorizando isso na sua vida. E está despertando na vida do irmão. É muito fácil para nós estragarmos qualquer relacionamento. Basta olhar para os defeitos. Basta olhar para os problemas. É muito simples. É muito rápido. É muito fácil. Mas olhar para as qualidades exige que nós possamos mudar o nosso interior. E aquilo que faz mal em nós
possa ser colocado diante de Jesus, para que então ele possa olhar as pessoas com amor, como Jesus olha com amor para nós. Se você deseja extrair o melhor das pessoas, você deve ver o que tem de melhor nelas. Senão você não conseguirá fazer isso. Seja gentil com todos. A bondade é uma característica daquele que é cristão verdadeiro, a bondade. Ser gentil com todos. Aquele que está aí no mundo, ele está com tantas dificuldades, tantos problemas, e não tem ninguém que o socorra. Sempre agitado, sempre nervoso, sempre ansioso, ansiosa. Mas aquele que está em Cristo, leva suas ansiedades, preocupações e problemas diante de Jesus. E então, pode estar bem, pode ser gentil com as pessoas à sua volta. Paulo diz, sempre procurem ser gentis uns com os outros. Pequenos atos de bondade podem mudar tudo que está à tua volta. E uma palavra branda desvia o furor, diz a palavra de Deus. Você é um cidadão de um mundo diferente. Se você é um cidadão de um mundo diferente, você vai ter que aprender aquilo que é daquele mundo. Você vai ter que aprender o idioma daquele mundo e daquele país. Qual o idioma que é falado no reino celestial? Qual é o idioma? É o da fé, da oração, da palavra de Deus. Então ele está dizendo o seguinte, olha, aqui você tem que aprender como se fosse uma gramática nova. Olha, você já tentou aprender uma língua nova? Quem já tentou aprender uma língua nova? Tem uma dificuldade nisso, não tem? Você tem que aprender a gramática. E depois que dá valor à gramática da língua portuguesa, não é verdade? Você fala, puxa vida, agora comecei a entender a gramática portuguesa, porque entendi que tem uma necessidade de saber como construir as frases, para poder ser compreendido. É a mesma coisa no reino de Deus, há uma gramática. Sabe qual é a gramática do reino de Deus? É o versículo 16, diz assim, sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É isso. Essa é a gramática do reino de Deus. Essa é a língua que se fala no reino de Deus. Sempre alegre em qualquer situação. Orar o tempo todo. Ah, pastor, eu vou orar o tempo todo? Como é que eu vou orar o tempo todo? Como é que eu consigo orar o tempo todo? Você tem que começar a orar a todo instante, estar em sintonia com Deus a todo instante, de maneira tal que a tua oração possa ser como respirar. Você respira e nem percebe, você ora e nem percebe. Você está caminhando e está falando com Deus. Você está dirigindo e está falando com Deus. Está trabalhando e está falando com Deus. Isso é a tua oração. E se você está trabalhando, fazendo um trabalho secular, aquele trabalho é uma adoração a Deus se você faz bem feito. Quando você está fazendo bem feito, está adorando a Deus. E portanto está adorando e está orando. E você está fazendo isso. As pessoas pensam, orar então todo o tempo significa todo o tempo de joelho, todo o tempo realmente passando horas e horas de oração. Coloque a sua vida em oração a Deus. Mude o seu estilo de vida para um estilo de vida que adore ao Senhor. Mas essa é a gramática. Ore o tempo todo. Deem graças a Deus. E dar graças a Deus, o que é que significa isso para nós? Gente, nós temos uma característica, muitos de nós, de olhar para as situações da vida e não dar graças a Deus, achar o problema. E ao invés de agradecer a Deus pelo que acontece. Esse dia eu estava indo para o trabalho a 50 km de distância de casa, e eu saio de casa e já escuto aquele barulho de pneu furado no chão. Eu estava atrasado. Eu parei, toda arrumadinha, desci, peguei um macaco, fui levantar o carro, troquei o pneu, fui até uma borracharia, arrumei, voltei em casa, lavar a mão, me arrumar de volta. Atrasei-me uns 40 minutos. O que eu fiz? Eu orei a Deus, falei, Senhor, muito obrigado. Porque certamente o Senhor me livrou de algo nesse dia. Amém? O Senhor me livrou de alguma coisa. Eu sou grato a Ti por isso. Muito obrigado. E o dia foi abençoado. Mas se nós começamos ali a não dar graças a Deus, você já imagina, não, porque o maligno está furioso, não, porque não sei o quê, não. Querido, dá graças a Deus e fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é comigo. Muito obrigado que o Senhor me cuidou. Muito obrigado, talvez fosse acontecer um acidente no meio dessa estrada que eu não sei, e eu fui livrado disso. É assim que funciona. Então, a língua do nosso povo, do povo do reino de Deus é, orem o tempo todo. Deem graças a Deus, não importa o que aconteça. Não importa, deem graças a Deus. E quando você dá graças a Deus, você está expressando o quê? A sua gratidão a Ele.
A gratidão a Ele. E depois Paulo diz assim ainda mais: não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos. Muito bom isso, né? Ele diz, não apague o espírito. Você já foi acender uma lareira, uma fogueira, alguma coisa assim? Você coloca fogo, lenha, e deixa lá. Daqui a um pouco você vai olhar, parece que o fogo abaixou um pouquinho. Se você descuidar e deixar, pode ser que o fogo se apague. É ou não é? É isso que ele está dizendo. Não apaguem o espírito. Não apague o espírito. O fogo vai se apagando. Então você foi cheio do espírito. Foi batizado com o espírito. Daí você não ora. Daí você não vem na reunião de oração. Daí você não busca o Espírito Santo. Daí você não quer ser cheio. Vai extinguindo o Espírito Santo. Ele vai se apagando. É que nem aquela moça que eu estava falando, estava cometendo um pecado. Não é o seu caso, né? Mas estava cometendo um pecado e foi se extinguindo a palavra dele no coração dela. É como se nós, aqui, simplesmente começamos a não escutar mais. E se não começamos a escutar mais, aquilo vai se extinguindo em nós. Quem sabe uma outra voz possa começar a falar ao nosso coração. E essa voz não é boa. E essa voz não vai nos levar a algum lugar bom. Pode nos levar a um lugar muito ruim e nos tirar da luz. Bem, quem sabe tudo isso pode nos dar uma perspectiva um pouco assustadora de ser crente. Não é verdade? Mas veja, você não está sozinho. Jesus é aquele que venceu o mundo. E Ele nos santifica. O Paulo, ele diz aqui, ó, no último versículo, versículo 25. Aquele que os chama é fiel e Ele o fará. Jesus te chamou, Ele é fiel, Ele vai fazer sobre a sua vida. Que o Senhor nos ajude a sermos diferentes. Amém? Fale diferente. Tem muita gente que não quer ouvir os pontos de vista de Deus. Quando você vai aí e fala com alguém aquilo que Deus tem te falado, tem gente que não quer escutar simplesmente. É preciso coragem para falar as palavras de Deus a um povo que não quer escutar, a uma sociedade que não está interessada naquilo que Deus está falando. Tem que ter coragem. Jeremias era um profeta que foi chamado exatamente numa situação dessa. Havia um povo totalmente corrupto. Haviam profetas que falavam só coisas boas, não falavam nada de ruim. Se o rei queria escutar uma coisa boa, eles falavam, mas não era verdade. Então Deus chegava para Jeremias e falava: vai lá e fala o que eu estou te dizendo, Jeremias. Jeremias ia lá e falava. Todos profetizavam paz. Mas Jeremias, ele estava ali falando exatamente o que estava para acontecer. Ele sabia porque Deus falou com ele. Sabe por que Deus falou com ele? Porque ele estava na reunião dos justos. Ele estava na reunião com Deus. Sabe quando você tem uma reunião de trabalho e todos se reúnem e são dadas orientações? Se você falta na reunião, você não sabe o que foi falado. Se você está presente, você sabe exatamente o que foi falado e como tem que agir. Jeremias estava na reunião com Deus e Deus falou para ele. Todos os profetas nem compareceram à reunião. Falavam aquilo que estava no seu próprio coração, aquilo que agradava aqueles que estavam à sua volta. Todos ali falavam paz. E Jeremias dizia: vai vir o exílio, serão todos levados para outra terra. E eles não acreditavam. Lá em Jeremias 26, 2, está escrito assim: diga a eles tudo o que eu te ordeno, não omita uma palavra. Talvez eles ouçam e cada um se afaste dos seus maus caminhos. No entanto, assim que Jeremias acabou de contar a todo o povo tudo que o Senhor lhe havia ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e disseram: você deve morrer. Por quê? Porque o povo não quer escutar aquilo que Deus tem para dizer. Muitas vezes a sociedade está corrompida, não se interessa com as coisas de Deus. E aí a resposta de Jeremias de novo foi corajosa, porque Deus falou com ele, e ele disse assim: mude a maneira como você está vivendo, mude seu comportamento. E eu diria, até você a ser diferente. Escute obedientemente a mensagem do vosso Deus. Talvez Deus reconsidere o desastre que ele ameaçou. Se você me matar, você está matando um homem inocente. Deus me enviou e me disse o que dizer. Você tem ouvido Deus falar, não Jeremias falar. Olha que coragem. E ele foi e fez. Foi preso num poço. E foi a causa de ele ser salvo, porque todos foram exterminados ali. E se você lê esses capítulos de Jeremias, você vai ver a situação que estava aquele povo naquela época. Mas significa, fale diferente. Se você está indo num lugar e todo mundo fala: fazer isso aqui é problema. Você, não, tranquilo. E você sabe que não é tranquilo. Você sabe que não deve fazer.
Você sabe que não é dessa forma. Você pode dizer, não é conveniente que você age dessa maneira. A palavra de Deus nos fala para agir de maneira diferente disso. Fale diferente. Quem sabe seja o fator para que uma pessoa mude de vida, mude a maneira como ela está vivendo. Isso é semelhante ao que vai acontecer no reinado do anticristo. Sabe o que vai acontecer? Um período de falsa paz. Falsa paz, como acontecia naquela época. Quem falar ao contrário do que aqueles que estão ao lado do anticristo está dizendo, será punido. Como Jeremias foi punido. Como Yosef na Cardane também foi punido. Foi preso. Mas Jeremias e ele escaparam da sentença de morte. Sabe por quê? Porque estavam dispostos a pagar o preço final para permanecer fiel a Cristo Jesus. Portanto, eles se livraram disso. Talvez eu não enfrente a mesma pressão que esses homens enfrentaram. Mas o mundo que está à nossa volta não gosta de nós sermos diferentes. Nos pressiona para sermos iguais ao mundo. E nós não podemos ser igual ao mundo. Então não se surpreenda e nem desanime com oposição. Vai vir oposição contra a sua vida. Mas Jesus disse, neste mundo vocês terão problemas, mas tenha coragem, eu venci o mundo. E finalmente, os primeiros cristãos, eles eram poucos, lá no livro de Atos, mas foram capazes de sacudir o mundo, de mudar todas as coisas. Diz ali a respeito de Paulo e Silas, fala a respeito de outros que estavam ali também, Jason e outros, e eles fizeram a diferença. Eles transtornaram o mundo. Diz aqui o versículo, em Atos, capítulo 17, versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Que você possa chegar a algum lugar e transtornar aquele lugar, levando a palavra de Deus e a verdade do Senhor. E eles não desistiram. Por quê? Porque eles não permitiram que o mundo os moldasse à sua maneira. Eles estavam firmes em Cristo Jesus. Estavam inabaláveis na palavra do Senhor. Não eram moldados pelos costumes, não eram moldados pelos hábitos do mundo que estava à volta deles. Eles tinham consciência de que o mundo executa também uma lavagem cerebral na vida de todo mundo. Às vezes consciente, às vezes inconscientemente. Para que faça aquilo que o mundo deseja. E muitos de nós nos conformamos com aquilo que acontece. E somos levados. Eles também não deixaram que aquela sociedade romana os moldasse, mudasse a sua vida. Tinha uma máxima em Roma, dizia, quando em Roma, faça como os romanos. Eles não entraram nessa sociedade como os romanos eram. E eles tinham a verdade de Deus nos seus corações. Eles não abriam concessões aos princípios da palavra de Deus. Não abra concessões. Seja firme naquilo que o Senhor tem dado a você. Naquela época, muitos cristãos foram queimados em fogueira. Muitos foram sacrificados. Mas aquela força os impulsionava a viver mais ainda a crença cristã. Mesmo que houvesse toda aquela perversidade, todas aquelas situações, eles estavam firmes no Senhor. Eles preferiam morrer a fazer concessão dos princípios que eles tinham recebido de Deus. Eles estavam firmes na palavra de Deus. Roma dizia e queria que eles fossem controlados mentalmente. E colocavam leis dizendo, olha, a partir de hoje está proibido algumas coisas. Fosse uma lei de controlar a consciência das pessoas. E fizeram uma legislação que proibia ser diferente. Todos deviam inclinar-se perante o César. Todos tinham que moldar seus costumes pagãos. Todos tinham que se comportar como romanos genuínos. Os dissidentes eram punidos com a morte. Hoje em dia os dissidentes são punidos com cancelamento. Não é assim? Cancela na rede social. Falou alguma coisa diferente que vai contra o mundo romano atual? Cancela. E quantos têm sido cancelados? Artistas que fazem filmes cristãos, cancelados. Agora esses dias lançaram um filme
que até rendeu mais do que o blockbuster da vez, né, que é o filme aí que está aí. E quem está nesses filmes? Artistas que professaram a sua fé e foram cancelados. E não tem mais espaço. E fizeram um filme. E está sendo um filme muito bem assistido, está fazendo diferença para aqueles que são cristãos. Até você ser diferente. Seja diferente. Não se molde a esse mundo. Essa palavra então nos fala de algumas coisas. Ela nos fala que Jesus vai voltar. E ele virá como um ladrão, de noite. A vida que nós conhecemos aqui chegará ao fim. Mas a vida que nós temos com Cristo, essa continuará para sempre. Amém? Essa não morre. Vigiem e sejam sóbrios. Deus destinou a cada um de nós para a salvação em Cristo Jesus. E há uma continuação após esta vida, que é a vida com Ele. Fala de sermos diferentes. Diz, você não é deste mundo. Você é luz e não vive nas trevas. Você é filho da luz. Fala de integridade, corpo, alma e espírito. E você sabe que teu espírito ele foi salvo quando você aceitou Jesus. O teu corpo será completamente transformado no arrebatamento da igreja. Mas a tua alma, ela está em processo. E esse processo é a santificação. É nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Jesus. Siga os mandamentos do país, que é o reino de Deus sobre a sua vida. E seja diferente. Vamos colocar em pé. Eu não sei se você já se perguntou, porque mesmo ouvindo todas as orientações de Paulo, talvez se sinta impotente para mudar a direção da sua vida, para viver integridade nessas 3 áreas. Você já pensou nisso? A gente escuta essa palavra, a gente estuda essa palavra. Quem sabe você se sente impotente para mudar. Por quê? Alguns se sentem impotentes porque ainda não tem Jesus no seu coração. E se não tem Jesus, não há como ser filho da luz, não tem como andar como filho da luz. Quem sabe aquele que já aceitou Jesus não mudou seus hábitos, porque aqui falamos de hábitos. Alguns já chegam a Jesus, mas o seu comportamento, seus hábitos ainda são do tempo das trevas. Ainda agem como estavam lá na época do mundo. Tem os hábitos, não são das trevas, mas ainda tem os hábitos das trevas. Israel demorou 40 anos para tirar esses hábitos do meio do povo. Eles foram tirados das trevas, que era o Egito, do mundo, e levados para a terra prometida, e para este caminho 40 anos. Em 2 meses eles podiam estar em frente à terra prometida. Chegaram em 2 anos. Em 2 anos, só tinha Josué e Caleb, que tinham sua vida transformada. E eram agora, tinham atrevidos a ser diferentes. E tinham fé. Aqueles outros 10 homens não tinham. E assim como todo aquele povo, somente Moisés e aqueles 2 homens, Josué e Caleb, chegaram na terra prometida. Os demais ficaram, porque os seus hábitos não foram mudados. Não atreveram a ser diferentes na sua vida. Eu creio que esse texto nos coloca a repensar a nossa presença aqui nesse mundo. Porque se você quer receber o passaporte para o reino de Deus, alguma coisa tem que acontecer na sua vida. Se você quer ter essa convicção em você. Porque hoje você é retirado do Egito, das trevas, e é colocado no reino de luz. É num outro local. É transformado isso na sua vida hoje. Você tem que deixar todos esses hábitos. Você tem que ser como Josué e Caleb. Você imagina se você ficar como todos aqueles outros 10 príncipes e todo o povo que morreu no deserto? Você está dizendo assim: meus filhos, a próxima geração receberá a bênção. Eu sei que talvez seja difícil, exija muito, para a gente poder mudar nossos hábitos, nossas atitudes. Mas eu desejo, sinceramente, que cada um de nós possamos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes e viver diferente, para podermos desfrutar daquilo que Deus tem para nós nesse tempo, não a próxima geração,
mas você, a tua própria geração. Vamos cantar? Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Talvez você não tenha mudado seus hábitos. E você olha para você mesmo e pensa: ah, meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, fizeram tal coisa. Pastor, você não sabe quanto eu sofri na minha infância, as situações pelas quais eu passei. Mas eu vejo que hoje é um dia de você colocar isso diante de Deus e deixar como passado na sua vida, com aquilo que não te prende mais. Tem muita gente vivendo presa hoje e não podendo desfrutar da luz, nem do reino de luz, e nem do dia, porque tem uma sombra na sua vida. Mas Jesus está dizendo que Ele retirou daquele lugar e te leva para um outro lugar. Se teu pai terreno, se tua mãe terreno não conseguiu te dar a você aquilo que você precisava, Jesus está dizendo: eu te dou a paz, eu te dou a vida eterna, eu te perdoo, eu perdoo os seus, eu te dou uma nova vida, uma nova oportunidade para você viver completamente diferente. Mas você precisa decidir isso. Daniel decidiu e fez diferença. Você precisa decidir: sim, eu quero deixar para trás essas coisas da minha vida, e eu quero agora entrar no novo tempo. Eu quero entrar agora na presença de Deus. Eu quero entrar agora no reino de luz. Isso que foi falado na palavra hoje eu quero na minha vida. Eu quero que haja novidade de vida. Você precisa deixar algo de Deus, algo que te amarra. Você sente como se fosse uma bola de ferro no seu pé, algo que te prende e te impede. Eu gostaria de pedir que você viesse aqui à frente, que os pastores vão estar orando por você, estaria orando também, para que haja mudança na sua vida. Isso é muito importante. Não fique envergonhado, envergonhada. Venha à frente, porque hoje é um dia de cura, um dia de libertação sobre a sua vida. Você foi retirado de um lugar, está sendo colocado em outro. Se você precisa aprender a respeito de como é viver no reino dos céus, como é viver no reino de luz, venha também à frente. O Senhor Jesus quer derramar sobre você a bênção. Ele quer tocar no seu coração. Ele quer te dar um passaporte. Você quer um passaporte de um novo cidadão, uma nova cidadania? É o que Jesus quer te dar nessa noite. É o que Ele quer entregar nas tuas mãos. E eu quero lhe fazer um convite especial. Tem alguém aqui hoje, nessa noite, que não tem certeza da sua salvação, que não conhece Jesus, mas quer sair desse lugar onde está vivendo e ser um filho da luz, aceitando Jesus, que é a luz? Alguém aqui que deseja? Levanta uma das suas mãos. Alguém aqui? Alguém? Eu não consigo enxergar muito daqui. Se alguém, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Enquanto cantamos, você pode vir à frente. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei.
preciso me renderei. Eu sou teu, eternamente te adorarei. Eis-me aqui, de ti preciso me renderei. Eu sou teu e eternamente te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Todos que estão aqui agora, repitam comigo assim: Senhor, dá-me coragem para viver como estrangeiro na terra. Ajuda-me a ser consumido pela saudade da tua palavra, a meditar no que ela diz. Abre os meus olhos para que eu veja coisas maravilhosas em sua palavra. Senhor, ajude-me a ousar ser diferente. Obrigado, porque você morreu por mim, para que eu possa viver junto com você. Ajuda-me a evitar todo tipo de mal e a viver uma vida de amor, bondade, alegria e paz. Senhor, obrigado pelos exemplos do pastor Nadarkani, de Jeremias, de Paulo, dos primeiros cristãos e do próprio Jesus, que se dispuseram a ousar ser diferentes daqueles que o cercavam, a ponto de serem condenados à morte. Dá-me coragem para ousar ser diferente e para falar as palavras que me pede para dizer, em nome de Jesus.